Olá, aqui é Wagner Mota. Vamos falar hoje sobre um livro chamado O Sucesso através de uma Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill e do Clement Stone. Bom, são dois autores muito famosos, principalmente o Napoleon Hill. Todos os grandes treinamentos geralmente têm algum conteúdo do Napoleon Hill, explícito ou implícito. E esse foi um livro escrito depois de Pense e Enriqueça, bem depois. Então um livro que nós consideramos até um pouco mais avançado, mais maduro e mais amplo. Um trecho que eu selecionei aqui que diz o seguinte: você nasceu para ser um campeão e não importa quantos obstáculos e dificuldades surjam em seu caminho. Eles não têm 1/10 do tamanho daqueles que já foram superados no momento em que você foi concebido. Bom, essa é uma fala também bastante comum do autor brasileiro, do Augusto Cury. Ele costuma usar essa analogia. Então, se nós nascemos, nós já nascemos vencendo uma grande corrida da nossa concepção. Bom, e ele continua lá. Para alcançar qualquer coisa que vale a pena na vida, é imperativo que você aplique a AMP, Atitude Mental Positiva. Independentemente de outros princípios para o sucesso que você empregue, a atitude mental positiva é o catalisador que faz qualquer combinação de princípios para o sucesso funcionar, para se chegar a uma finalidade compensadora. É aquela história da maneira como você enxerga as coisas, do seu ponto de vista, de você sempre observar que tudo que acontece sempre vai ter um lado bom. Eu posso escolher olhar apenas o lado negativo, posso escolher olhar apenas o lado positivo ou os dois. O ideal é olhar os dois, enxergar os dois, mas focar naquilo que é positivo, que pode me fazer bem, não é? Nós temos uma mídia que a todo momento gosta de mostrar o lado negativo de tudo, porque vende muito. E isso acaba fazendo mal para todos nós. Nós temos que estar informados, não podemos ter uma atitude de fingir que as coisas não estão acontecendo, mas ver o lado bom nos permite enxergar oportunidades onde algumas pessoas não enxergam. Tem uma história que eles contam no livro, eu vou ler esse trecho, que é o seguinte: é a história do Ford, né, do Henry Ford. Ele fala que o Ford teve uma ideia da criação de um novo motor a gasolina, que envolvia, na época, 8 cilindros em um bloco único. E ele pensou que se fosse produzido esse motor seria um grande sucesso. Ele pediu para os engenheiros desenvolvessem esse motor. E os engenheiros falaram para ele que não seria possível fazer aquele motor. Ele falou: olha, façam de qualquer maneira. E os engenheiros depois voltaram e falaram: olha, não tem jeito, esse motor ele não funciona. Aí o Ford novamente ele insistiu para que eles continuassem até que obtivessem alguma coisa. E aí o Ford V8 se tornou um dos maiores motores, melhores motores, mais bem sucedidos da história, o que levou a Ford aí a se destacar em relação a todas as concorrentes. Então é uma história bem interessante daquele que acreditava nas possibilidades, que era o Ford, contra uma quantidade enorme de pessoas que eram seus engenheiros dizendo que aquilo não era possível. Então isso faz toda a diferença. E nós temos ao longo da história aí muitos exemplos nesse sentido. E mais recentemente
Nós temos, por exemplo, a psicologia positiva, que é um curso que está fazendo muito sucesso lá fora, nos Estados Unidos. Temos autores muito importantes como o Martin Seligman, que traz experimentos científicos comprovando a importância do otimismo na realização de objetivos. Bom, algumas coisas importantes também, algumas lições tiradas dos autores, é que você realmente pode se tornar uma pessoa melhor e mais bem-sucedida simplesmente por escolher manter-se positivo. Então, de todo o trabalho dos autores ao longo do tempo, investigando pessoas bem-sucedidas, uma qualidade comum a todos esses investigados foi justamente essa mentalidade positiva. Tá? Então, um bom exemplo que eles citam é o Nelson Mandela. Preso muitos anos, grandes dificuldades, mas sempre manteve uma atitude mental positiva e virou uma lenda. Realmente um exemplo maravilhoso. Outra coisa que dizem, assim, qual que é a história que nós contamos da nossa história? Então, acontece algo comigo, eu posso fazer o papel de vítima, eu posso transformar aquela história para que ela me fortaleça pro meu futuro, pro andamento da minha história, da minha vida. Então é muito importante como eu interpreto os fatos que acontecem na minha vida. O Stoner ele viveu até os 100 anos. Até os 100 anos, e assim como Napoleon Hill, tem uma obra vasta que ficou e certamente influenciou bastante, principalmente os norte-americanos, de maneira muito positiva, muito positiva. Então recomendo o trabalho, espero que tenham gostado e nos vemos em breve. Um abraço.